Você já reparou que parece uma competição assim, meio silenciosa para ver quem vive mais? Porque viver significa mais viagens, mais restaurantes, mais séries, mais cursos, mais lugares. Porque isso dá a ideia de mais experiências, de mais histórias para contar. E sem perceber a gente começa a acreditar que viver é acumular essas experiências. Mas e se isso for justamente o que está fazendo você desperdiçar sua vida? Hoje, uma vida boa parece ser uma vida cheia, cheia de novidades, cheia de compromissos, cheia de registros, fotos, vídeos, cheia de acontecimentos. Porque se o fim de semana não rendeu uma foto, um vídeo, parece que ele foi perdido. Se as férias não renderem uma grande viagem, parece que elas não valeram a pena. E se você passa meses sem fazer nada extraordinário, surge aquela sensação assim meio incômoda, porque é como se a vida estivesse parada, como se todo mundo estivesse vivendo, menos você. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi que a gente decidiu que viver é colecionar experiências? Que existe uma diferença muito grande entre viver uma experiência e simplesmente consumi-la. Talvez esse seja um dos maiores enganos do nosso tempo. E o vídeo de hoje é sobre isso. Talvez você não esteja desperdiçando a vida porque vive pouco. Talvez esteja desperdiçando porque aprendeu a medir a vida de um jeito errado. Então, falar sobre isso. Oi, eu sou o Richard. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E aqui a gente fala do que o mundo e a vida tem feito com a gente. Presta atenção numa coisa. Hoje, quase ninguém perguntou se você foi feliz. Quase ninguém perguntou onde você foi. Ninguém pergunta o que aquela viagem mudou em você. Pergunta quantos países você conheceu. E ninguém pergunta como foi aquela conversa para você. Pergunta quem estava lá. E sem perceber, a gente transforma a vida numa espécie de currículo. Quanto mais experiências, melhor parece ser a nossa existência. Só que a vida não funciona como um currículo, ela funciona como uma memória. E memória não guarda quantidade, guarda significado. É por isso que às vezes você esquece uma viagem inteira, mas nunca esquece uma conversa de 20 minutos que fez sentido para você, que fez sentido para sua existência. Você esquece dezenas de restaurantes, mas se lembra perfeitamente daquele almoço simples com uma pessoa importante para você. Porque o que marca a vida não é o tamanho da experiência, é a profundidade com que ela foi vivida. Talvez seja por isso que tanta gente vive correndo atrás da próxima novidade. E mesmo tendo essa novidade, continua sentindo aquele vazio, difícil de explicar. Porque sempre, gente, existe uma próxima viagem, um próximo curso, um próximo restaurante. Só que felicidade adiada nunca vai chegar. Enquanto você espera os grandes momentos, a maior parte da vida acontece numa terça-feira comum, ela acontece no café da manhã, no caminho para o trabalho, no trabalho também, né? Na conversa com um amigo, no almoço em família, num abraço, num silêncio, nos dias que parecem comuns, mas que talvez serão esses dias comuns que justamente vão deixar você sentir falta, sentir saudade. Talvez viver não seja colocar mais experiências dentro da sua vida, talvez seja colocar mais presença dentro das experiências que você já tem, porque uma conversa verdadeira pode valer muito mais do que aquela viagem inesquecível. Um café sem pressa pode valer mais do que um roteiro cheio de atrações. E um dia comum pode mudar a sua vida muito mais do que um grande acontecimento. Porque no fim, a vida não é feita de momentos extraordinários. Ela é feita de dias comuns que você decidiu viver de verdade. O maior desperdício da vida não é viver pouco, é passar pelos melhores dias sem perceber que eles eram os melhores dias. E se esse vídeo fez sentido para você, não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve com o sininho ativado. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima.